Os ministros Gilmar Mendes, Toffoli e Cássio Nunes Marques apresentaram seus votos sobre a reeleição de presidentes das casas legislativas já na madrugada do primeiro dia do julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, relator da ação, votou por permitir a reeleição em ambas as casas, embora isso seja vedado pelo texto constitucional. Toffoli acompanhou o relator. O ministro Cássio Nunes Marques votou por permitir apenas a reeleição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O julgamento ainda está em andamento. O senador Alessandro Vieira comentou pelas redes sociais: o voto de Gilmar não para em pé. 75 laudas de distorções e citações fora de contexto para entregar um absurdo. Será possível ignorar a restrição constitucional até por questão de ordem. Dá para dizer que Gilmar inaugurou a modalidade novo cangaço de interpretação constitucional. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, autor da ação, fez vários comentários. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Como esperado, Gilmar e Toffoli abriram a votação para liberar a reeleição no Congresso, simplesmente dizendo que a Constituição não vale e vale o que eles, os ministros supremos, dizem. É a síntese perfeita do que acham que são os deuses. A decisão que se afigura no STF mostra que poder executivo e legislativo não são mais necessários no Brasil. Agora o Brasil tem 11 presidentes. Fecha tudo porque os 11 é que mandam. Não há mais leis, não há mais presidente eleito pelo povo. O que vale é o entendimento dos 11. Os ministros estão tão desesperados com a possibilidade de sofrerem impeachment que já liberaram seus votos no início da madrugada. Toda essa pressa é traduzida apenas por essa palavra, desespero. O típico quem tem fi, tem medo. Esse é o nosso STF, agindo por medo. Quem esses ministros pensam que são? Eles estão acima da Constituição? Eles são membros do Judiciário e do Legislativo ao mesmo tempo, cumprindo, interpretando e até mudando a Constituição brasileira? Jamais se viu tamanha afronta, tudo pelo medo que tem de sofrer impeachment. A Folha de São Paulo, em sua manchete, diz que o STF está dando um drible na Constituição. Drible coisa nenhuma, é afronta que chama, é desrespeito que chama, é insulto aos brasileiros que chama. A Folha parece que quer passar pano para Gilmar e companhia. O deputado General Girão afirmou: a independência entre os poderes é uma das máximas da Constituição. É inadmissível que o STF queira decidir sobre atos que cabem ao Executivo ou Legislativo, exceto se houver algo inconstitucional. Ora, reeleição de presidente de uma das casas é proibido pela Constituição Federal. Querer atribuir nova redação ao texto constitucional, quando não há dúvidas sobre o que está escrito, ofende mortalmente a Carta Magna em nossa democracia. Será que precisaremos voltar às ruas? O deputado Paulo Eduardo Martins disse: não tenho palavras para descrever os votos de Cássio Nunes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, só palavrões. Em participação no Jornal da Manhã, o deputado afirmou: o STF tem feito justiça à la carte. Não começou hoje, mas agora ele tem radicalizado na prestação desse serviço. Em outros momentos, a interpretação exigiu um malabarismo hermenêutico e o serviço foi entregue. Desta vez, o malabarismo hermenêutico não é possível, não é viável. O que foi feito, então, foi ignorar totalmente o texto constitucional. Martins leu o artigo da Constituição que veda expressamente a reeleição dos presidentes das casas e disse: é o que está na Constituição. É possível qualquer interpretação diversa? Não, não é, a não ser que você ignore completamente o texto. Paulo Martins acrescentou: a Constituição está sendo rasgada por quem deveria preservá-la. Não há mais garantias jurídicas no Brasil. Acabou. Sustentação oral, ADI 6524, relator ministro Gilmar Mendes. Excelentíssimo senhor ministro presidente Luiz Fux, excelentíssimo ministro relator Gilmar Mendes, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros e ministras, excelentíssimo senhor procurador-geral da República Augusto Aras, excelentíssimo senhor advogado-geral da União José Levi. Primeira questão de ordem, excelências. Julgamento da presente ADI em plenária virtual. Excelentíssimos ministros da Suprema Corte Brasileira, a presente ADI busca preservar a Constituição Democrática de 1988, que no artigo 57, parágrafo 4º, é claro ao vedar a reeleição de presidente do Senado Federal e da Câmara dos Deputados na eleição subsequente.
O tema é de extrema relevância, pois trata de matéria relacionada à estruturação da República Federativa do Brasil. Os presidentes das casas legislativas possuem o controle da pauta do Congresso Nacional, além de ocupar a linha sucessória da presidência da República. Tamanha a importância do tema que há meses diversas articulações vêm sendo realizadas de modo a construir uma possível autorização à reeleição, violando claramente o texto da Constituição. O Partido Trabalhista Brasileiro entende que julgar a presente ADI em sessão virtual é inaceitável. Não se trata de uma simples ação que debate um tema já discutido pelo plenário do STF. O tema é inédito e a decisão a ser proferida será definitiva, encerrando os debates acerca do caso. A importância do julgamento não é só jurídica, mas também política e social. Por isso, debater esse tema às escuras, sem que seja possível a realização de sustentação oral ao vivo, viola a essência do Estado Democrático de Direito, ferindo as prerrogativas do advogado, peça elementar na defesa do Estado e da sua Constituição. A impressão que se tem é de que quando a Corte não quer se expor perante a sociedade, encaminha as ações para julgamento de sessão virtual. Temas menos relevantes do que a presente já foram julgados presencialmente, por videoconferência, por causa dos tempos de Covid. Mas ainda assim, o tema aqui em debate, por si só, dada a sua importância, deveria estar sendo julgado ao vivo, em plenário, por videoconferência, de modo a assegurar a efetividade do contraditório. É direito de todos acompanhar como essa Corte e seus ministros vão decidir quais as suas razões, já que o povo brasileiro tem suas vidas impactadas diretamente pelas ações do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, comandado pelos respectivos presidentes. Entende o Partido Trabalhista Brasileiro que o debate via sessão virtual é mitigado, para não dizer inexistente. Desde o início do ano, advogados e OAB vêm se manifestando de forma preocupada com os julgamentos em plenário virtual. Em abril de 2020, um grupo de 100 advogados se manifestou contrariamente à aplicação ao da competência do plenário virtual. No dia 5/11 de 2020, o Conselho Pleno da OAB Nacional aprovou, por unanimidade, proposta para encaminhar ofício a essa Corte e ao CNJ, com a finalidade de garantir a sustentação oral em tempo real. Devem ser consideradas as graves consequências que podem surgir a partir do julgamento da ação. E é por isso que o debate da temática deve ser o mais amplo possível, assegurando o pleno contraditório de todas as partes envolvidas. Ressalta-se que a ADI não é a espécie de ação que deve ser julgada preferencialmente em ambiente eletrônico. Não existe justificativa para que a ADI seja julgada em sessão virtual, mas existem diversas justificativas para que seja julgado via conferência ao vivo. Vejamos quais são. A previsão regimental de realização de sustentação oral no julgamento de ADI. Não há jurisprudência do STF sobre o tema. As especificidades do caso exigem uma análise mais cuidadosa, pois o tema é de extrema relevância jurídica e política, como deve ser a Constituição interpretada e a possibilidade de permitir reeleições subsequentes, sem limites ou não. Da extrema complexidade, apesar do texto da Constituição ser claro, todas as manifestações até o presente momento, PGR, AGU, Senado Federal, são contrárias ao texto constitucional. Inédito, tema inédito não apreciado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Foram realizados pedidos de destaque ao ministro relator, Gilmar Mendes, e ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, mas até a presente data não foram apreciados. Portanto, com base em todo o exposto, entende o Partido Trabalhista Brasileiro que não poderia essa lei ser debatida em sessão virtual, sendo possível que Vossas Excelências requeiram destaque para que a matéria seja debatida em sessão ao vivo por videoconferência, de modo a assegurar um verdadeiro debate sobre o tema que se mostra de extrema importância. Segunda questão de ordem, suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Propusemos a arguição de suspeição número 101 de 2020 do ministro Alexandre de Moraes para julgar a presidente ADI. O excelentíssimo ministro se reuniu conforme amplamente noticiado pela CNN com os presidentes do Senado e da Câmara para construir uma tese em conjunto, jurídica, que possibilitasse a reeleição, violando a Constituição. Ao apreciar a arguição, o excelentíssimo ministro Dias Toffoli, então presidente dessa Corte, entendeu que, por se tratar de discussão de constitucionalidade em abstrato, não seria possível aplicar a suspeição. Interpusemos um agravo regimental, ainda não apreciado. Entretanto, não se pode negar que os atuais presidentes das casas legislativas possuem total interesse no resultado do julgamento, que afetará seus projetos de perpetuação do poder, como já amplamente noticiado. Com isso, não cabe ao ministro da Corte debater julgamento com interessados. Desta forma,
Mantendo o entendimento de que o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes deveria se abster de participar do presente julgamento, vê-se que as conversas com os atuais presidentes das casas legislativas, fora da agenda oficial de todos os envolvidos, é ato antirrepublicano e antidemocrático. Já no mérito, excelências, a Constituição determina que os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados não podem ser reconduzidos para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Isso pode ser claramente lido no artigo 57, parágrafo 4º da Constituição. Basta saber ler para compreender. O esforço é mínimo. Trata-se nitidamente de norma tipo regra, não sendo possível realizar uma interpretação que fuja de sua literalidade. Qualquer interpretação distinta do que determina expressamente a Constituição deve ser considerada inconstitucional. O debate aqui, excelências, não é sobre os regimentos, mas sim sobre a Constituição, que veda expressamente a reeleição, sem trazer qualquer tipo de exceção à regra. Afirma a Constituição que é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Imediatamente subsequente não gera nenhuma dúvida. Qualquer pessoa alfabetizada compreende o que quis dizer o constituinte originário. Se eleito presidente para o primeiro biênio do mandato, não poderá ser reeleito para o segundo biênio. Simples assim. Está claramente escrito na Constituição, sem maiores dificuldades. Aqui não se trata de interpretar regimentos internos das casas legislativas. O que está se interpretando é a própria Constituição. Não é matéria eterna corpus ou questão política, é matéria constitucional, pois a vedação está escrita textualmente na letra da Constituição. Se o que diz da Constituição é diferente do que diz os regimentos se tornam inaplicáveis, pois inconstitucionais são. Qualquer decisão contrária estará negando a vigência da Constituição Federal. Não se pode comparar o presente caso com o caso do deputado Rodrigo Maia, apreciado por esta Corte no mandato de segurança número 34602 de 2017, de relatoria do excelentíssimo ministro Sérgio de Mello. Naquele caso, buscou-se pela via do mandato de segurança impedir que o deputado Rodrigo Maia concorresse à reeleição, recondução para presidente da Câmara dos Deputados. Ele havia ocupado o cargo de presidente da Câmara interinamente, após a saída do então deputado Eduardo Cunha. No passado, o então advogado Luiz Roberto Barroso, em parecer de sua autoria, deixou claro que no caso do mandato tampão, há lacuna sem que a Constituição ofereça solução. No seu parecer, ao comentar o conteúdo do parágrafo 4º, artigo 57 da Constituição, afirmou que a norma constitucional dispõe de 2 eleições que, em situações normais, são realizadas no período de cada legislatura. A primeira deve ocorrer por ocasião das sessões preparatórias que antecedem a abertura da legislatura. A segunda ocorre para a escolha dos membros da mesa do segundo biênio, sendo vedada a manutenção dos parlamentares em seus respectivos cargos. Ou seja, a leitura realizada pelo então advogado Luiz Roberto Barroso do artigo 57, parágrafo 4º da Constituição é clara. É vedada a manutenção dos parlamentares em seus respectivos cargos na eleição do segundo biênio. Os argumentos apresentados pelo ministro relator do referido mandato de segurança, bem como o posicionamento do PGR, além das citações do entendimento do então advogado Luiz Roberto Barroso e do professor Heleno Taveira, demonstraram que não se pode confundir mandato tampão com mandato regular. No caso do mandato tampão, inexiste vedação constitucional para concorrer na próxima eleição. No caso do mandato regular, existe proibição constitucional para concorrer à eleição seguinte. Por inexistir proibição do texto constitucional para concorrer à eleição, depois de ter ocupado o mandato tampão, essa Corte entendeu que se trataria de matéria interna corporis. Destaca o PTB, que só foi considerado matéria interna corporis por não ter previsão constitucional, mas esse não é o caso. Aqui temos previsão constitucional, muito clara por sinal. O argumento que teria ocorrido mutação constitucional não merece prosperar. A mutação, quando há mudança de sentido, mas não do texto em si. Segundo o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, se o sentido novo que se quer dar não couber no texto, será necessária a convocação do Constituinte Reformador. E é exatamente isso que se tem de se evitar, dar à norma constitucional sentido que não cabe no texto. Caso seja considerada a ocorrência de uma mutação, não se pode esquecer de aditivá-la de inconstitucional, uma verdadeira mutação inconstitucional. O fato de ter sido autorizada a reeleição dos chefes dos poderes executivos não autoriza os chefes das casas legislativas federais possam ser reeleitos. Se o constituinte derivado quisesse, teria também alterado a Constituição para permitir a reeleição dos presidentes da Senado e da Câmara, mas não fez.
A vedação continua escrita no texto constitucional, devendo ser respeitada. Essa Corte Constitucional deve cumprir o seu papel de preservar a Constituição. Qualquer interpretação contrária ao que se extrai de uma simples leitura do texto constitucional será como rasgar a Constituição Federal. Caso essa Corte entenda ser possível a reeleição, atropelando a Constituição, não estará apenas reescrevendo o texto constitucional, mas estará rompendo a Constituição. O colar dos pedaços da Constituição será tarefa árdua, que durará décadas, com um custo jurídico, político e social sem precedentes, sem que exista certeza de que a colagem ficará boa, como era a obra antes de ser rasgada. Não pode essa Corte tornar a Constituição inconstitucional, escolhendo quem vai comandar as casas legislativas. Essa tarefa compete à Constituição e não ao Poder Judiciário. Seguir a Constituição não pode ser considerado questão interna corporis. Caso essa Corte permita que o texto da Constituição seja desconfigurado, autorizando a reeleição imediatamente subsequente, estará desobedecendo a Constituição e as consequências jurídicas, políticas e sociais serão gravíssimas. Já finalizando, excelências, não posso deixar de citar minha grande referência jurídica, o grande Rui Barbosa, onde abro aspas. A força do direito deve superar o direito da força, onde fecho aspas. Isto posto, requer o Partido Trabalhista Brasileiro que a presente ação direta de inconstitucionalidade seja julgada procedente, assegurando que a regra prevista no artigo 57, parágrafo 4º da Constituição, que veda expressamente a reeleição para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, seja observada como determina a Constituição.